Olá pessoal, tudo bem? Meu grupo hoje vai falar sobre jardins botânicos da América Central e do México. O Jardim Botânico da Costa Rica é conhecido como o banco de dados de flora de orquídea do Parque Nacional da Costa Rica. O Jardim Botânico do Smith, na verdade, é um parque nacional do Panamá. Foi criada em 1923 pela ex-empresa do Canal do Panamá, com o objetivo de ser um jardim botânico experimental para se adaptar a qualquer espécie de várias partes do mundo com o clima tropical do Panamá. O Jardim Botânico de La Centilla, situado em Honduras, ela abriga quantidades de palmeiras e espécies de todo o mundo. Desta forma, é considerada uma conservação éxito. O Jardim Botânico La Laguna, em Salvador, está localizado numa cativeira vulcânica que entrou em erupção há mais de 2.000 anos. Fundada pela família Deininger, amante da natureza, que se dedicava em plantas de diversas partes do mundo. Desta forma, é considerada conservação ex situ. Belize Botanic Garden, situada em Belize, criada em 1993 com o objetivo de plantar coleções de palmeiras e orquídeas. Considerado o único jardim de Belize e também continua a ser o maior do país, a sua conservação é voltada in situ. Jardim Botânico da UNAM, em León. Este jardim é situado na Universidade Nacional Autônoma de Nicarágua, sendo o primeiro jardim botânico do país. Situações turísticas e científicas. A sua conservação é voltada em espécies in situ, priorizando a abordagem de espécies de florestas secas que ocorrem em Nicarágua. Jardim Botânico da Usac, situado em Guatemala, possui 113 plantadores e um jardim de inverno que abriga mais de 1.300 exemplares de 412 espécies, das quais 103 são nativas. O objetivo principal da instituição é manter a coleção de plantas vivas para fins educacionais e disseminar as espécies vegetais, com destaque para aquelas com ameaças de extinção em Guatemala. Jardim Botânico de Ibuna, situada no México, protege em suas coleções 300 das 945 espécies consideradas em algum nível de risco, de acordo com a norma oficial mexicana. Tem programa de resgate, cultivo e programação de plantas em risco de extinção. Mais de 200 espécies de cacto, crassulácea e orquídea foram cultivadas por métodos convencionais ou por técnicas de clonagem de cultura de tecido. Tem programa de adoção de 40 espécies mexicanas extintas. É isso aí, pessoal. Nosso trabalho de Jardim Botânico da América Central e do México foi sobre isso. Muito obrigada. Até mais.